Bom, meu grupo vai falar sobre o ácido abscísico. Meu grupo é composto pelo Caio, a Caroline, a Esther e por mim, Daiane. Bom, eu vou falar do ácido abscísico. Antes, as pessoas acreditavam que o ácido abscísico que era responsável pela abscisão foliar, que é a queda e o corte das folhas, mas hoje em dia a gente já sabe que é o etileno responsável por isso. O ABA, ele é um hormônio, ele pode ser encontrado em todas as partes das plantas, principalmente nas regiões meristemáticas, que são as raízes, o caule, fruto, folha e flor. As altas concentrações desse hormônio, ela vai ser encontrada no fruto, na folha e na flor. O ABA ele entra em ação quando o vegetal se encontra em situações adversas, que é em estações muito secas ou em estações muito frias. Ele vai entrar em ação retardando o desenvolvimento, inibindo a germinação, promovendo a senescência, a dormência das gemas e o fechamento estomático para evitar a perda d'água. O ABA, ele é um terpenoide com 15 carbonos e ele regula a maturação da semente e o fechamento estomático em resposta do estresse hídrico. Ele foi identificado como um inibidor de crescimento e ele é associado ao começo da quebra da dormência da gema. Ele vai reagir ao estresse salino por desidratação e térmico e com isso vai incluir o fechamento estomático. Além de promover a maturação e a dormência da semente, assim ele vai regular o crescimento de raízes e também das partes aéreas. Bom, aqui nessa imagem a gente vai poder ver as respostas tríplice de plântula, ervilhas estioladas. As ervilhas à direita, elas foram cultivadas com tratamento do etileno. Já da esquerda, elas ficaram sem tratamento. A que tiveram tratamento com etileno, elas apresentaram um entumecimento radial, que é a inibição do alongamento do epicótilo e o crescimento horizontal do epicótilo. Já na epinastia foliar, essa folha direita que elas estão com a curvatura para baixo, ela acontece devido pelo tratamento do etileno. Ela foi tratada com etileno e causou essa curvatura das folhas. O tomateiro que ficou sem tratamento, ele vai mostrar que quando a epinastia ocorre nas células do lado superior do pecíolo, elas vão crescer mais rápido do que a do lado inferior, quando ele fica sem o tratamento do etileno. O ácido abscísico é sintetizado de um carotenoide intermediário. O ABA é sintetizado em quase todas as células que contêm cloroplastos ou amiloplastos e tem sido detectado em todos os órgãos e tecidos importantes. Sua biossíntese ocorre nos cloroplastos e outros plastídeos. Ele é sintetizado devido à clivagem de um carotenoide, que produz a molécula precursora xantonina, que se move para o citosol, onde uma série de reações oxidativas converte xantonina em ABA, e em seguida ocorre uma oxidação por hidroxilases, que leva à inativação do AVA. Sua inativação ocorre por oxidação ou por conjugação. E quando ocorre por conjugação, é um processo reversível. As concentrações de ABA podem variar drasticamente em tecidos específicos durante o desenvolvimento ou em resposta a mudanças nas condições ambientais. Sob condições de estresse, o ABA nas folhas pode aumentar 50 vezes em 4 a 8 horas. Os componentes da sinalização central do ácido abscísico incluem a fosfatase e a quinase. Elas são proteínas e elas desempenham papéis importantes nas rotas de transdução de sinal. Os membros da superfamília de proteínas PYR, PYL, RCAR do domínio START possuem uma prevista bolsa hidrofóbica de ligação ao ligante. As proteínas estão localizadas tanto no citosol quanto no núcleo. Aqui nós temos dois exemplos de ABA, o ABA ausente e o ABA presente. Na ausência do ABA, a proteína fosfatase, PP2C, mantém a proteína quinase, SNRK2, desfosforilada e, portanto, inativada. Já quando o ABA está presente, o seu receptor impede a desfosforilação do CNRK2 pela PP2C. A CNRK2 desfosforilada fosforila substratos azusantes, induzindo assim as respostas ao ABA. A síntese de proteínas, LEA,
são reservas de proteínas e lipídios promovidas pelo ABA. Já foram feitos estudos fisiológicos que mostram que os embriões eles levam para frente na espécie deles essa síntese dessa proteína. Mutantes do ABA não acumulam essa proteína. A síntese dela pode ser induzida por algumas espécies em tecido ativo, ou seja, muitas proteínas do LA são controladas pelo ABA durante a germinação, porque o ABA ele faz mudança no metabolismo celular, por ativação direta ou indireta. Na senescência foliar, os níveis de ABA aumentam para cima junto com o endógeno. Esses níveis também aumentam em situações de estresse ambiental, que acontecem com bastante frequência nessa senescência foliar, nesse período. E o fator de transição NAC-VN2 também é regulado para cima durante a senescência foliar, ou seja, tudo acontece em prol da senescência foliar. Nela também pode ocorrer o estresse hídrico, que com o estresse hídrico as folhas dessa senescência desidratam mais rápido, porque acontece o fechamento que é induzido pelo ABA, que ele está no caso ele está inutilizado. E o ABA ele induz esses processos de tolerância ao estresse para realmente auxiliar a planta. E por fim, a sinalização do ácido abscísico durante o estresse hídrico causa grande fluxo de camais e ânions provenientes das células guardas. Durante esse estresse hídrico, esse ácido aumenta de maneira acentuada nas folhas, o que leva ao fechamento dos estômatos, né? Os estômatos aqui, como está dizendo, eles são fechados. Fisiologicamente, o fechamento é causado por redução da pressão de turgor, que segue de grande fluxo de camais e ânions provenientes da célula guarda. A ativação de canais especializados de fluxo iônico da membrana plasmática é necessária para a ocorrência dessa perda de camais e ânions em grande escala a partir das células guardas. Mas como o ABA, né, o ácido, realiza isso? Os canais de fluxo de camais na membrana plasmática possuem portões controlados por voltagem, ou seja, eles abrem somente a membrana plasmática se tornar despolarizada. O ABA provoca despolarização da membrana por elevação de cálcio citossólico, de duas maneiras: pelo desencadeamento de uma entrada transitória de íons e pela promoção de liberação de Ca2+ nas reservas internas, como retículo endoplasmático e vacúolo. Como consequência, a concentração de cálcio citossólico sobe. Após esse aumento desse cálcio, abre os canais de ânions ativados pelo cálcio da membrana plasmática. Além desse aumento desse cálcio, o ABA causa alcalinização do citossol. O ABA também inibe atividades de H+, menos ATPase na membrana plasmática, resultando adicionalmente a despolarização da membrana. A inibição desse ácido, né, do ABA, da bomba de prótons da membrana plasmática, aparentemente é causado pela combinação de concentração elevada de Ca2+, e a alcalinização de citossol durante o fechamento do estomático. A área da superfície da membrana plasmática das células guardas pode se contrair. Para onde vai a membrana, então, extra, né, no caso? Presume-se que ela seja absorvida com pequenas vesículas de endocitose. A transdução desses sinais dessa célula guarda envolve proteínas quinase e fosfatase. Em vista desses resultados, parece que a fosforilação e desfosforilação de proteínas desempenham um importante papel na rota de transdução desse sinal de ABA, no caso de ácido, nas células guarda.